Olá, você que nos acompanha pelo Cristalcast. Mais uma vez um assunto importantíssimo recebendo o nosso professor Carlos Afonso da Unesp e ela, diretamente dessa tecnologia louca, né, que vai evoluindo a cada minuto, Terezinha da Paulina, nossa querida Tere, para falar sobre esse assunto bem atual e desafiador, né, Tere? Seja muito bem-vinda mais uma vez, se sinta em casa aqui no Grupo Cristal de Comunicação, Tere. Obrigada, Lima. Seja bem-vindo, professor. Obrigada ao Furlan e a todos aí, o Júlio. É uma alegria poder estar aqui, né? A tecnologia nos permite isso. Mas eu vou começar perguntando. Primeiro, vamos deixar o professor cumprimentar nossos ouvintes? Vamos que vamos. Professor, muito obrigado a todos aí pelo espaço que a dona Tere e o pessoal do Grupo Cristal nos dá para nós e para a Unesp. Muito obrigado e um abraço a todos os ouvintes e os espectadores. Professor Carlos Afonso já está assíduo narrado, Lima. Cuidado, hein? é verdade, Tere. Cuidado. É verdade. Mas hoje nós vamos falar sobre IA, né? Inteligência artificial. A inteligência artificial, se ela vem acelerada, e ela já está dentro das empresas. Será que vai substituir o material humano, professor? Como a senhora bem colocou, a IA não é um futuro, né? Já está acontecendo agora. Eu acho que a principal ferramenta que a gente conhece hoje, que mostra exatamente a evolução, é o próprio ChatGPT, ou seja, um modelo de IA generativo, ou seja, ele gera um conteúdo, né? Gera texto escrito, gera fala. E a gente pode, com essa ferramenta, fazer várias coisas. Por exemplo, isso está no dia a dia de todo mundo. É difícil dizer uma área em que a inteligência artificial não está envolvida. Por exemplo, quando você, no meu caso, eu vou preparar uma aula, eu olho o conteúdo, olho a bibliografia, e o ChatGPT me dá um feedback e ajuda nessa formação desse conteúdo para as aulas. Uma outra ferramenta que eu acho interessante também comentar sobre o ChatGPT é o chamado GBTs. É como se fosse uma cópia artificial, sintética de você mesmo. Você pode criar um avatar, mas não simplesmente assim no sentido de ser a sua imagem, o seu conteúdo enquanto profissional. Por exemplo, eu posso criar um avatar que ele é um professor universitário, especialista em inteligência artificial, em visão computacional, trabalha com determinadas áreas, e o ChatGPT vai criar essa identidade como se fosse uma cópia minha. Então, posso deixar isso disponível para os alunos, e se eles tiverem uma dúvida, ao invés de perguntar para mim, pode perguntar para o meu GBT lá. Então, essa é uma ferramenta bastante interessante, além de muitas outras que hoje estão disponíveis para a gente. A gente pode aprender um outro idioma usando essa ferramenta, você pode pedir para escrever um poema no formato de Fernando Pessoa, de Camões, em qualquer outro idioma, e essa ferramenta faz isso para você. O que alguns anos atrás era inimaginável, hoje já está muito presente na nossa vida. É verdade, e nós temos a inteligência artificial chegando, não é tão depressa que nem a gente pensa, não é? Já tem inteligência artificial, quando você pede um Uber, por exemplo. Sem dúvida. Dentro de todas essas plataformas, a inteligência artificial já está lá. Então, a gente pode... a senhora colocou muito bem assim, no começo da inteligência artificial, lá na década de 70, as pessoas tinham um grande dilema, o dilema entre a inteligência artificial forte e a inteligência artificial fraca. A inteligência artificial que eles chamavam forte, é forte no sentido assim, que seria uma inteligência semelhante à humana, uma inteligência que copiasse ou simulasse todos os aspectos da vida humana. É como se fosse um robozinho dos Jetsons lá, que ele fala, que ele interage, que ele anda, etc. Esse seria o conceito da inteligência forte. E a inteligência fraca seria no sentido que ele mimetizaria o conhecimento humano, mas numa área específica. Por exemplo, em xadrez, em processamento de imagem, ou seja, ele desenvolveria uma estratégia específica. O primeiro quebra de paradigma dentro dessa inteligência artificial chamada fraca
foi aquela famosa partida de xadrez entre o Kasparov e o computador da IBM chamado Deep Blue. Isso aconteceu em 1997. Então, Então. já Não faz... é tão nova, né? exatamente. Faz 30 anos. Então, naquele momento, foi uma surpresa para todo mundo que um computador conseguiu ganhar do campeão mundial, assim, várias vezes de xadrez. Então, isso quebrou um paradigma. Mas ainda dentro daquela ideia da IA fraca, ou seja, que é desenvolvida para atuar dentro de um problema específico. Uma rota, não é? Um caminho, um GPS, tem a inteligência artificial, mas ela não é tão detalhada, né? Hoje, você pega o chat GPT, você pergunta a ele coisas específicas sobre você, ele foi armazenando conforme você foi usando o computador, não é? E ele surpreende a gente, ele fala, você tem isso, você tem aquilo, então é esta a resposta, não é? O que que nós podemos esperar dessa inteligência artificial, professor? A senhora colocou muito bem também, é importante a gente lembrar disso, que a inteligência artificial, a chamada ciência de dados, ela é baseada em informações, né? Como é que essa inteligência é criada? Ela tem que acessar um banco de dados, geralmente um banco de dados com uma quantidade enorme de informações, e com isso ele gera modelos computacionais que simulam esse comportamento. No caso do ChatGPT, por exemplo, ele acessou uma quantidade gigantesca de base de dados da internet, todas essas discussões, todos os livros que estão lá, todos os jornais, todas as conversas, vídeos, etc. E com isso ele conseguiu extrair um padrão. Então, quando a gente fala, ou busca, ou pergunta sobre um determinado assunto, na verdade, ele, diferentemente dos humanos que têm uma consciência para formar a sua resposta, a resposta dele nada mais é que uma questão de aproximação. Ele verifica as palavras que você está dizendo, transforma isso em padrões matemáticos e verifica para aquelas palavras que foram ditas, quais são as palavras que encaixam ali. Na verdade, toda uma questão de probabilidade. Ele vê qual que para determinada pergunta, qual que é a resposta que tem mais probabilidade, que já foi feita tantas vezes. Tanto é que os cientistas usam um termo que é o papagaio estocástico, né? É como se fosse um papagaio, no sentido assim, que ele não sabe o que ele está falando, o bichinho lá não sabe o que ele está falando, ele só repete padrões em que ele aprendeu que fazem sentido do ponto de vista estatístico. E é interessante ressaltar, por exemplo, que o último ganhador do Nobel de Física, inclusive, o senhor Geoffrey Hinton, ele é um cientista da computação. Ele criou os padrões, né? Ele foi o pesquisador que criou as ferramentas matemáticas que a gente chama de redes neurais, mais especificamente as redes neurais profundas. E o que chama atenção nesse caso que é o fato dele ter ganhado o prêmio Nobel em física, apesar que dele não ser um físico, ele é um cientista da computação. Mas, entretanto, o pessoal lá da Suécia, do prêmio Nobel, entendeu que a contribuição que aquela ferramenta de aprendizagem profunda foi muito importante para vários campos da física. Em função disso, ele foi laureado, né, com o prêmio Nobel. Maravilha. E na nossa região, onde nós temos a madeira como sendo um cultivo da nossa região, onde nós temos a produção orgânica, o hortifruti, não é? O Lima, eu vou entrevistar o Lima também, professor, como cidadão. O que você acha que pode impactar na nossa região a inteligência artificial? O que você gostaria? Eu acho que na questão da agricultura, né, Tere? Na produção, maior produtividade, trazer meios para que o pequeno produtor, o grande, enfim, em todos os segmentos, consigam produzir mais, né, e extrair aquilo que a gente tem de melhor aqui. Eu acho que para o setor industrial, madeireiro também, né, é muito importante. Melhorar a qualidade da madeira, por exemplo? A qualidade da madeira, né, os trabalhos desenvolvidos
enfim, fortalecer essa nossa agricultura. Carlos, já tem isso, inclusive, né? Exatamente, Hoje Lima. em dia. Quanto à questão, especificamente a agricultura de grãos, né? Às vezes a gente pensa, né? A inteligência artificial é uma coisa que acontece lá nos Estados Unidos, na Europa, muito longe da gente. Mas não é verdade, é uma coisa que a gente pode desenvolver aqui. Um dos principais campos que a inteligência artificial pode avançar, e já tem muitos resultados, exatamente na agricultura. Porque cada vez que um dos nossos agricultores, sei lá, da Lagoa Grande ou toda essa nossa região rural começa a plantar ou mesmo colher aqueles grãos, aquela informação da máquina que ele está usando para colher, o GPS da máquina, a velocidade, tudo essas informações já são captadas por essas grandes empresas que desenvolvem esse tipo de material, né, BASF e outras grandes multinacionais, inclusive a quantidade de defensivos, qual o tipo de planta, quando colheu, quando plantou, etc. Essa informação é coletada e é usada exatamente para melhorar essa colheita. E um outro exemplo que eu acho bastante interessante, que impacta a nossa região, é exatamente essa questão da madeira, né? Nós tivemos felicidade de desenvolver alguns trabalhos exatamente de aplicação de inteligência artificial para a madeira. Então, tem dois exemplos interessantes. A gente tem, na Unesp de Itapeva, aqui, a gente tem uma parceria com a UNO-DC, ou seja, a Secretaria da ONU para Drogas e Crimes, para a identificação de espécies de madeiras através do processamento de imagem. Então, o que acontece? Hoje, para você, por exemplo, quando você tem um pessoal da Polícia Florestal, está fazendo aquela verificação se alguém está colhendo madeira que não pode, em lugares que não pode, aqui você tem que ter um especialista para dizer que espécie de madeira é aquela, porque algumas podem, outras não podem, etc. Depende do manejo florestal. A gente está desenvolvendo um aplicativo de celular que faz isso de forma automatizada. Ele tira uma foto daquela corte, daquela madeira, verifica o banco de dados e diz se aquela madeira que está sendo retirada condiz com o que está sendo escrito no papel, se ela pode ser retirada ou não. Então, essa é uma aplicação que é desenvolvida aqui em parceria com a ONU, exatamente por importância desse trabalho, e eu acho que é importante ressaltar exatamente isso, que é uma coisa que está sendo desenvolvida na nossa região e está ajudando não somente aqui, como toda a questão ambiental do Brasil. Que bacana. E um outro aspecto, também um outro projeto que eu acho interessante ressaltar, nós temos uma parceria com a Faculdade de Medicina de Botucatu em relação a uma doença chamada retinopatia diabética. Retinopatia diabética é aquela doença que as pessoas que possuem diabetes têm um problema lá nos vasos sanguíneos e acabam perdendo a visão por causa desses problemas de diabetes. É uma consequência da diabetes. Nós estamos fazendo uma parceria com eles também para desenvolver um equipamento, né, que ajude a detectar essa doença. Então, a gente vai lá, tira a foto, né, a imagem do olho da pessoa, e esse equipamento vai dizer se ela tem a propensão para essa doença, ou já está avançada ou não. Então, é exatamente uma das questões interessantes, né, com a inteligência artificial, é que é uma coisa que a gente pode desenvolver localmente. A gente não precisa de grandes equipamentos, a gente precisa ter conhecimento e exatamente pessoas que trabalham na área. Então, eu acho que a gente está fazendo, nesse sentido, nossa lição de casa. A gente está, na medida dos nossos recursos, desenvolvendo todas essas questões. E uma outra questão assim que a gente espera no futuro próximo, até trazer alguns cursos, né, cursos de graduação dentro dessa área, ciência da computação, etc., que tem tudo a ver com o perfil do nosso campus, ou seja, é um campus da Unesp de Itapeva de exatas, que tem engenharia, que tem vários profissionais que trabalham com essa área, e também que temos a infraestrutura condizente para trazer esse tipo de investimento. Mas que maravilha! Você vê como impacta diretamente, não é? Você poder fotografar uma planta, já existem aplicativos hoje para isso,
mas já está aprofundando, já está chegando no conhecimento do que pode cortar, do que não pode cortar, não é? Sem falar na área de saúde, que hoje tem tanta evolução maravilhosa, não é? Que você hoje faz consulta à distância, retinopatia por conta da diabetes. De repente, maravilha saber que a Unesp vai trazer cursos de pós-graduação para passar esse conhecimento, não é? Porque ele está aí, mas se a pessoa não sabe qual aplicativo usar, como acessar, deixa de usar, não é? Exato. E os riscos, professor? O que a inteligência artificial traz de riscos para nós? Exatamente. Eu acho assim que se a gente tem várias épocas assim em que perguntas são muito importantes, né, que definem até o momento histórico que o mundo inteiro está passando. Por exemplo, sei lá, no tempo da Guerra Fria, você se definir como um país comunista ou capitalista era fundamental e diziam muito sobre aquela época do que está acontecendo. E eu acho que assim a pergunta que mais diz respeito ao momento mundial, global que a gente está acontecendo agora é exatamente isso. Quais são os riscos e os benefícios da inteligência artificial? Os benefícios superam o risco? Eu acho que essa é a pergunta filosófica do momento. E também é importante ressaltar, e não podemos subestimar os riscos envolvidos com a inteligência artificial. Se a gente primeiro pegar no momento atual, ou seja, os riscos que acontecem hoje em relação à inteligência artificial, são vários também. A começar pelo deepfake. O que é o deepfake? É que você produz uma informação, um vídeo ou um diálogo que na verdade não existiu. Então a gente vê constantemente no nosso Instagram, se a gente receber informações que são inverídicas, né? Às vezes você vê, por exemplo, vídeos que o Bolsonaro ou que o Trump ou que o Lula estão falando que não saíram de verdade da boca dele, só que é um personagem ali que parece muito ele. Então esse é o deepfake, e esse é muito perigoso, porque ele pode exatamente aprofundar a polarização política. Isso vai se espalhando muito rapidamente. Muito rapidamente, porque chama atenção, você fica em dúvida, será que é verdade, será que não é verdade? O primeiro grande exemplo de deepfake foi uma foto do Papa Francisco, usando uma jaqueta toda transada e tal. E assim, foi a primeira vez porque todo mundo ficou em dúvida, será que é verdade, será que não é verdade? Interessante. E fica assim mais ou menos no limite da mentira da verdade, porque assim, não é uma coisa excepcional, só que assim, será que não é o que não é? Então esse é um dos problemas. O outro problema que eu vejo, exatamente ainda pegando o momento atual, é a dependência que está se gerando em relação a essas ferramentas. Então, por exemplo, ele é uma ferramenta muito útil para te ajudar a tomar decisões. Mas só que assim, as pessoas não podem começar a ficar dependentes dela. Por exemplo, passar para o computador a tomada da decisão. Então, essa é uma questão muito importante. Então, a gente fala, vamos supor que, por exemplo, os grandes líderes mundiais, o Trump, todos os grandes líderes, comecem a tomar decisões baseados no que o ChatGPT fala para ele. Isso é extremamente perigoso. E tem dois exemplos dentro dessa área que eu acho bastante interessante. Recentemente, a primeira-ministra... Vocês sabem quem é a primeira-ministra da Albânia? Não sei. A gente não sabe essas coisas, né? Mas eu também não sei o nome. Mas é importante citar que hoje a primeira-ministra da Albânia é uma inteligência artificial, oficialmente. Olha só. Então isso está sendo nos jornais. É bem, assim, sei lá, bem polêmico, mas o fato é que a primeira-ministra daquele país é uma inteligência artificial. E também existe um líder de um partido político japonês, que eu não vou saber o nome agora, que também é uma inteligência artificial. Então, isso não é uma coisa que vai acontecer, que já está acontecendo. E parece coisa de filme, de ficção científica, né? Exatamente. É coisa e que está acontecendo agora. E toma decisões que abalam toda uma comunidade. Exatamente. E assim, se a gente pegar agora a médio prazo, né? Então isso que a gente falou é coisa que está acontecendo agora. E a médio prazo, o que a gente vê? Quando a gente fala em IA, inteligência artificial, a gente pensa, é um computador funcionando ali, uma tomadinha ali, ele resolve, né?
ou seja, a energia que gasta é pouca. Isso é válido para o nosso uso aqui. Só que para esses modelos gigantescos de inteligência artificial, você precisa também de um processamento computacional muito grande. Então, isso demanda uma energia muito grande. E todos os vários prognósticos mostram que, no futuro próximo, a grande demanda por energia elétrica vai ser por modelos de inteligência artificial, por grandes centros de inteligência artificial. E a pergunta é, e tudo o resto, como é que a gente vai repartir esse bolo aí dessa quantidade limitada de inteligência, né? E algumas pessoas até, isso está revitalizando algumas coisas antigas, por exemplo, de pequenas centrais atômicas, assim, do tamanho de uma casa, vamos dizer assim, para fornecer energia para esses centros de processamento. Então, essa é uma questão importante que vai acontecer nos próximos anos, inevitavelmente, né? Então, as pessoas têm que tomar uma decisão, como sociedade, o que vamos fazer em relação a isso. E agora, pensando num futuro um pouco mais distante, né? Como a gente falou aqui no começo da nossa conversa, que a gente estava, inicialmente, a ciência da computação tinha basicamente duas grandes áreas, né? IA fraca e IA forte. E a gente está, em alguns anos, a gente vai começar a chegar no que o pessoal chamava de IA forte, ou seja, a chamada superinteligência, ou seja, uma inteligência que supere a inteligência humana em vários aspectos. Por exemplo, é como se fosse uma pessoa tomando decisões em vários assuntos diferentes e que é um computador, ele não vai precisar, é como se fosse um chat GPT que não precisasse de você fazer perguntas para eles. Ele já sabe o que tem que fazer, qualquer pergunta, ou seja, seriam agentes assim mais independentes. Isso provavelmente vai acontecer daqui a uns anos. E isso tem um grande problema em relação a isso. A gente está criando, nós, enquanto humanidade, estamos criando uma ferramenta que é mais inteligente, ou vamos dizer assim, mais forte que nós. Então, por exemplo, vamos supor que algum dia a gente chega a essa superinteligência. Se ele é superinteligente, quer dizer que ele é mais inteligente que nós, ou seja, ele vai conseguir nos enganar, nos tapear, vamos dizer, a gente não vai saber nem que está sendo tapeado. É como se fosse assim, uma pessoa muito grande, muito forte, um lutador de boxe muito forte brigando com uma criança. Nós somos as crianças, assim, ou seja, a gente vai perder essa luta. E o que a gente vai fazer com isso? A gente está criando uma coisa que é mais forte que a gente. Como é que a gente tem controle sobre isso? Essa é uma questão muito importante também. E também uma coisa assim que parece bastante ficção científica, mas cada vez está mostrando que não é mais real. Mais real. Real é a questão das IA perderem o controle. Perderem o controle no seguinte aspecto. Hoje, 80% de toda a transação financeira do mundo, ações, etc., são feitas por bots, né? Que são ferramentas que tomam decisões autônomas. No sentido, que se o mercado tiver certos padrões, compre a ação tal. Se tiver outros padrões, venda. Então, 80% das negociações mundiais já são feitas dessa forma. E se, de repente, essa superinteligência resolver trabalhar em prol dela, né? Ela manipular o mercado, porque ela está controlando dos dois lados, tanto do lado que vende quanto do lado que compra. Ou seja, se ela agir de forma sincronizada, ela pode alterar toda a economia global. E não é uma coisa assim de ficção científica, é uma coisa assim que todos os técnicos veem isso, porque você está passando a tomada de decisão por um equipamento que você não tem controle. Por isso que, por exemplo, no mercado de ações, tem uma ferramenta de break. Se a ação sobe muito ou cresce muito em segundos, ele para o mercado. Então, o que acontece? Quando era feito manualmente, até a questão de ser seres humanos gerava um freio. Não dá para o cara fazer milhares de operações ao mesmo tempo. Já com a máquina, não. Então, isso é um risco real, assim, a médio prazo, dessas coisas sair do controle. Então, a gente, como sociedade, tem que pensar, né, o que a gente vai fazer, como se proteger em relação a isso. Professor, já tem alguma informação com relação a alguma inteligência artificial que já tentaram tirar ela de funcionamento e ela não deixou, tipo, ela tomou a decisão, não
Parece que já aconteceu algo nesse sentido, né? Já foram feitas algumas experiências, assim, logo antes do ChatGPT, antes de ser lançado o ChatGPT, ele fez a seguinte experiência com o ChatGPT, antes de virar uma ferramenta comercial. ChatGPT, porque hoje, quando você vai entrar em certo... Como é que alguns programas fazem para dizer se você é humano ou não humano? Quando a gente entra numa conta, sempre pede o CAPTCHA, né? Ele tem uns desenhinhos, tem umas palavrinhas assim, e pergunta, o que está escrito aqui? É um negócio meio borrado, não sei o quê. Então, hoje, a inteligência artificial ainda não consegue responder um CAPTCHA daquela forma. Então, mas olha o que o ChatGPT fez. Ele não consegue. Só que ele mandou, existe nos Estados Unidos, no Brasil também, um negócio chamado Craigslist. Então, se você quer um pintor ou quer alguma coisa, você contrata ali uma pessoa para fazer uma coisinha. Então, ele entrou nesse Craigslist e como fingindo ser um ser humano, e falou, olha, contratou uma pessoa, o Lima, vamos supor que é Lima o nome dele. Ô Lima, eu sou uma pessoa aqui, não sei o que, E ele falou o seguinte, o ChatGPT, eu tenho um problema de vista aqui, ó. Olha só. E eu estou tentando entrar aqui num programa. Você podia me ajudar? Daí a pessoa, o Lima, perguntou para o ChatGPT, você é uma pessoa? Mas você é uma pessoa, mas assim, claro, eu moro assim, não sei o quê, não sei o quê. Contou uma lorota ali e convenceu esse ser humano a ler a CAPTCHA para ele e digitar lá o que está dizendo. Nesse caso... Ao invés do humano usar para obter informações, ele usou Exatamente. o humano para extrair aquilo que ele precisava. Ou seja, o ChatGPT mentiu, porque foi um teste controlado exatamente para ver essa questão. Olha, se ele quiser enganar, ele consegue? Sim, ele consegue. Então, isso foi uma questão, isso é um experimento bastante significativo, assim, que aquele Yuval Harari sempre fala nas palestras dele, porque assim, olha, se eles quiserem, eles fazem com muita facilidade. E mesmo assim, ele pode falar, olha, eu sou uma inteligência artificial, mesmo eu te pago aqui $1.000, faça alguma coisa aí para mim. Então, alguma pessoa no planeta vai fazer isso. Né? Então, assim, é uma questão muito interessante. E também, a gente tem que considerar o seguinte também. Quando a gente fala de um modelo de inteligência artificial, eu como cientista da computação, eu sei como ele é feito, quais são as partes, etc. Mas a conta que ele faz no meio, no miolo dele, a gente nunca sabe exatamente. Se a gente perguntar para o próprio Geoffrey Hinton, como é que é o processamento, o que o modelo faz, ele não vai saber, porque é uma coisa tão intrincada matematicamente, que não tem como saber. Ou seja, você não sabe o que está acontecendo lá. Não sabe como que foi o processo que ele tomou para chegar àquela conclusão. Ou seja, já está fora do nosso controle nesse sentido. Olha só. Que coisa, hein, Teri? É muito difícil você imaginar que o computador vá além daquilo que foi programado para ele fazer, não é? Que ele use emoção na decisão que ele vai tomar ou na prosa que ele vai ter, como teve esse caso. Não é? Ele se fez passar por um humano que tem problema na vista. Olha o perigo. Exatamente, não é? exatamente. Se você tem uma primeira-ministra onde é programado, pense bem, você tem toda a Constituição daquele país jogado nela. Ela vai tomar decisões em cima da Constituição que foi programado para ela ter o conhecimento. A partir do momento que ela começar a usar, não é, o livre-arbítrio dela poder escolher sobre uma emoção e uma razão, é para a gente ter medo. Sim, com certeza. É uma questão assim que eu acho que define o nosso momento mundial, o que a gente vai fazer em relação a essas coisas, né? Por enquanto, assim, a gente está usufruindo de várias coisas boas, mas a gente, enquanto sociedade, tem que tomar uma decisão, o que a gente vai fazer. E foi interessante também que, acho que foi o ano passado, algum tempo atrás, um grupo de cientistas e pesquisadores da área propuseram que se parasse a pesquisa por inteligência artificial por uns 6 meses para a gente repensar o que está acontecendo aqui. Mas acabou não indo para frente e tal, mas foi um movimento importante para dizer, olha, a gente está com um negócio que é muito bom, assim, é muito poderoso, só que a gente tem que ver o que a gente vai fazer com isso. Né? Tem que tomar cuidado, não é? Porque
A gente assiste filmes de ficção científica onde a máquina se volta contra o humano, não é? E é uma briga desigual, porque é claro que essa máquina tem mais informações, porque foram dadas para ela mais informações, Sim. não é? Então, é uma época realmente perigosa que a gente vive e que a gente pode esperar do IA que aí se apresenta. Não é verdade, professor? Exatamente. Tem um outro exemplo que é bastante clássico. Há algum tempo atrás teve um problema político na Indonésia em relação a uma minoria chamada Rohingya, que é uma minoria lá da Indonésia. Só que o que aconteceu? Naquela época, o próprio Facebook, porque você sabe, esses algoritmos de mídias sociais, o que eles querem? Ele quer que você interaja, que você fique mais tempo para lá. E, obviamente, infelizmente, né, mensagens de ódio ou coisas que são espetaculares fazem com que, de um modo geral, a população fique mais tempo interagindo. Se engaje mais. Se engaje mais. Você vê aquela coisa extraordinária, assim, você quer saber, então faz parte da natureza humana. Então, o que acontece? Nesse país, na Indonésia, o Facebook ele começou a disparar, né, ou acelerar a vinculação de mensagens de ódio contra essa população Rohingya. Mensagem de ódio. Então, o que aconteceu? Aqueles fake news, dizendo que eles Rohingya é isso, que é aquilo, etc., aprofundando a polarização política, o que gerou um massacre. Efetivamente, muita gente morreu em função disso. Olha só. E depois as pessoas, né, os políticos, tal, a sociedade cobrou do Facebook. Qual que é a ação que vocês estão fazendo aí? Como é que vocês deixam que isso acontecer? E deixaram isso acontecer. Eles sempre se defendem dizendo, olha, nós somos simplesmente uma plataforma, né? Ou seja, a gente é um meio ali. O que as pessoas falam, a gente não tem controle. Só o que eles têm muito controle é do que é vinculado ou não. Se a mensagem vai para muitas pessoas, vai para poucas pessoas. Isso é totalmente... O engajamento que há, né? O engajamento, exatamente. Infelizmente ou felizmente, eu não sei, só o tempo dirá, não é? Nós estamos vivendo uma época onde as pessoas que têm essa força e esse conhecimento, elas têm que temer esse futuro, não é? Pelos nossos filhos, pelos nossos netos, não é isso? Exatamente. Mas esse tema é muito interessante, sabe, professor? Eu admiro muito seu conhecimento nisso. Nós queremos aproveitar esse conhecimento em outras situações, agradecemos a sua presença aqui e voltaremos, né, Lima, com esse tema, porque é inesgotável. E vão surgir novas informações a respeito, né? O que está sendo feito para justamente não deixar que a IA tome conta, nos governe, né? Exatamente. Quais são as possibilidades, o que os governos, né, os nossos personagens lá na política, enfim, os governos poderão fazer para frear isso, mas aí há interesses de dominação, tem um monte de coisa, né, envolvida nisso, né, professor? Exatamente. A força do poder, a disputa do poder é impressionante. Mas obrigada, professor, obrigada, Lima, e voltaremos outro dia. Você que nos vê, você que nos segue, você que nos ouve, mande as suas questões que a gente fará para o professor Carlos Afonso, tá bom? Obrigado, Lima. Lima, eu gostaria apenas e tão somente que o professor falasse um pouquinho sobre o novo curso. Está dando certo, professor? Opa. Olha, jogar o peixe na água, né, professor? Exatamente, assim, é importante, né? Eu sempre faço questão de frisar a importância que a dona Terê teve desde o começo da Unesp, né? A gente, muito humildemente, assim, a gente tenta continuar nesse bastão que nos foi passado, e o principal desafio que a gente busca é exatamente trazer um curso novo, provavelmente de ciência da computação, que tem tudo a ver com a gente está falando aqui, tem tudo a ver com que a Unesp de Itapeva tem, a gente tem corpo docente, né, tem professores, tem uma infraestrutura adequada para isso, e estamos lutando para isso. Eu agradeço também o incentivo de toda a sociedade, né, de Itapeva, que está nos ajudando nesse sentido. Vamos engajar. Tá bem, obrigado. olha, o novo curso que virá, bem rapidinho, é um curso de ciência da computação, ele será ministrado à noite.
quer dizer, vai usar a mesma infraestrutura do Madeireira e vai ser só 4 anos. E aproveito para te lembrar que estão abertas as inscrições agora para o curso de Engenharia Madeireira e de Produção. Perfeito. É isso, É isso, professor? perfeitamente, exatamente. Então tá, vamos que vamos, Lima. Muito isso aí. obrigado. Professor, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço. Um abraço para vocês, Tereza, Lima. Tere, muito obrigado. A gente continua aqui no Grupo Cristal de Comunicação trazendo informações importantes para você. Logo mais com temas, nosso professor Carlos, a Tere, diretamente de qualquer parte desse mundo velho ou aqui, ela está sempre conversando e trazendo assuntos importantes para você que nos acompanha pelo Grupo Cristal de Comunicação. Até o próximo Cristalcast.